E, meus irmãos, é muito bom nós ouvirmos, a narração do Evangelho da Paixão de Cristo. São páginas sagradas, é uma história sagrada da nossa salvação, e muitas vezes nós passamos uma leitura tão corrida, e nessa semana, nesse domingo de Ramos, nós já ouvimos toda a narração da Paixão. É uma história que transformou a nossa vida. Cada palavra, cada acontecimento dessa narrativa impactou a nossa salvação, a nossa alma. Tudo que Jesus realizou, se fazendo homem, veio para a nossa salvação eterna. E é importante nós ouvirmos com todo o respeito, com toda a atenção, que o nosso coração possa se inflamar de amor ao ouvir a narrativa da paixão do Senhor. Que nós celebremos essa semana maior, essa semana santa, com toda a devoção, com todo o esforço do nosso coração. Algumas vezes nós ficamos tão preocupados em participarmos de uma celebração bonita, de fazermos as coisas bem feitas, principalmente os agentes pastorais. Nós nos preocupamos tanto com a execução das coisas, e perdemos aquele espírito celebrativo, os coroinhas, acólitos, filhos de Maria, liturgia, músicos, a igreja, todos os dias, todos os domingos, estamos na casa do Senhor, e não nos deixamos mais emocionar-nos por estas palavras da narração da vida, paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor. Não tenha um coração de pedra, mas um coração de carne, diante desse Deus que tanto nos ama. Você é assim, quando você vai contar a história do nascimento do teu filho, da morte da tua mãe, da conquista de um grande sonho, os teus olhos ficam marejados, o seu coração se derrete, e você fala: meu Deus, eu até me emociono quando me lembro. Olha, comecei a contar para você, olha como eu fiquei, estou todo arrepiado, porque foi tão importante para mim aquele dia, aquela noite é tão inesquecível, aquele acontecimento é tão marcante. Meus irmãos, se nós somos capazes de nos emocionarmos com as nossas histórias, que nos trouxeram alegrias tão passageiras, deixemos com que nesta semana a história daquele que abriu as portas do céu nos emocione, nos alegre, nos conquiste. Renova no teu coração o desejo de celebrar. Não é mais uma Páscoa, não é mais uma Semana Santa, não é mais um Domingo de Ramos. Renove no teu coração o desejo sincero de celebrar. Nós temos muitas possibilidades, desde o retiro que nós faremos a partir de segunda-feira, às 5 da manhã, esses 3 dias de preparação, com o próprio Tríduo Pascal, a quinta, sexta, as procissões que a cidade nos propõe, a procissão do ressuscitado no domingo, a vigília da noite da Páscoa. Será maravilhoso, mas não vai ser maravilhoso porque haverá luzes, fumaça é só do turíbulo, viu? Luzes, fumaça, porque vai ter uma casula lindíssima, porque vai ter uma toalha bela e umas flores maravilhosas. Não será lindo porque os músicos vão cantar muito bem, será lindo porque é a vida de nosso Senhor, porque é a vitória de Jesus sobre a nossa morte, porque diz respeito à nossa salvação. Se um homem está no fundo do poço e precisa ser ajudado, como faríamos? Se você sabe que alguém está no fundo do poço e precisa ser ajudado, como você faria? Gritaria de longe: sai aí do fundo do poço, venha para cá. E a pessoa lá no fundo do poço, nas suas misérias, nos seus vícios, nas suas feridas, gritaria lá de dentro: eu não aguento mais estar aqui, mas não tenho força para sair. Você diria para quem está no fundo do poço, gritando por socorro, por ajuda, você diria: olha, está aí no fundo do poço, nessa escuridão, por sua culpa, bem feito, fica aí nos teus pecados,
Se você não tivesse sido teimoso e desobediente, talvez estaria melhor agora. Que ruim seria o teu coração e tão duro seria. Meus irmãos, se nós queremos resgatar alguém do fundo do poço, talvez precisamos ter a coragem de descer ao fundo do poço. De alguma maneira, irmos até lá e segurarmos nas mãos daquele que já está na morte e dizer: vem comigo, eu vou te ajudar a sair. E ainda que suas teimosias, seu pecado, seu orgulho o faça se apegar à lama a qual está remoendo, nós diríamos para ele: pode ser melhor que isso, lá fora tem algo melhor que isso, venha comigo, não resista. Ainda que tivesse que pegar pelo pescoço, deixa eu ver como se salva alguém que está afogando. Se alguém estiver afogando, você não pode ir lá e pegar pela mão, você tem que pegar meio pelo pescoço, porque a pessoa está se batendo, e pode levar você também a se afogar. Veja, meus irmãos, que esta liturgia fala de um servo obediente, Cristo nosso Senhor. O Pai viu que a humanidade estava no fundo do poço, que a humanidade, por sua desobediência e pecado, chegou ao limite do que a morte poderia causar, como a dignidade e a imagem e semelhança humana estava desfigurada. Então o Pai disse ao Filho: os profetas gritaram, mas eles não ouviram. Alguns que eram para ajudar, o colocaram ainda fardos mais pesados. Meu filho, eu preciso que você faça esta missão, que você resgate a humanidade do fundo deste poço. E Jesus disse: Pai, eis que venho fazer a vossa vontade, mas para isso você deve nascer. E ele se fez homem no ventre da Virgem Santíssima, e para isso você deve esvaziar-se da sua divindade. E a carta de São Paulo aos Filipenses disse hoje: ele em condição divina esvaziou-se a ponto de fazer homem. E para isso, meu filho, se esvaziando e se fazendo um deles, você não pode ter medo de deixar com que as sujeiras da lama do fundo do poço recaiam sobre você. A sujeira era tão grande que, disse o profeta Isaías, os olhos se viravam diante dele. Estava tão sujo e ferido por causa do pecado da humanidade, que diante dele se virava o rosto, desfigurado, por ser obediente à vontade do Pai, se fazer homem e descer lá para resgatar a humanidade. Ele ficou todo sujo, ele ficou todo marcado, ele ficou todo ferido por culpa dos nossos pecados. E por isso, quando olhamos para a cruz, nós vemos o tamanho do sofrimento que o fundo do poço significa. Essa narração de traição, desprezo, injúrias, humilhações, feridas na carne, pressões emocionais, psicológicas, os cravos, a cruz é a lama do fundo do poço que a humanidade se encontrava. Você quer saber o quanto o teu pecado pesa para Deus? Olhe para a cruz. Você quer saber o quanto o teu pecado dói no coração de Deus? Olhe para a cruz. Se não nos convertermos, continuaremos coroando o nosso Senhor. Se não nos convertermos, se não chorarmos nossos pecados, não seremos mais ouvidos, porque o nosso pecado nos faz nos deixar acreditar que estamos sozinhos no fundo deste poço. Quando Jesus começa a descer por obediência ao Pai,
Ele faz o mesmo canto que o coração do pecador experimenta. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, que angústia, que sofrimento é a vida do homem sem vós. Meu Pai, como a vida do homem que não vê a tua luz, que não contempla a tua face, que não te ama, é solitária e vazia. Mas eu vim para fazer a tua vontade. E Ele segura na mão do homem, segura na minha, na tua mão, e resgata a nossa humanidade, e nos tira do fundo do poço, e nos traz de novo a salvação e a vida eterna. Meus irmãos, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é a alegria do nosso coração. A vitória e a vida de nosso Senhor não é uma história bonita. Realizou obras extraordinárias, são acontecimentos sobrenaturais de um homem levado à cruz, que venceu a morte e nos resgatou do fundo do poço que nós estávamos e continuamos a estar quando estamos longe de Deus. Voltemos com alegria o nosso coração, voltemos com fervor. Nesta Semana Santa, apaixone-se novamente por Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo? Nesta Semana Santa, apaixone-se novamente por Jesus Cristo. Saia do teu comodismo, saia desta frieza, saia do fundo do poço, saia desta angústia que uma vida sem Deus trouxe para você. Escute o Senhor que veio ao teu encontro e quer levar-nos, quer levar a todos nós para uma nova vida, uma vida eterna. Amém.